Gente, eu queria ler, meu celular está ligando ainda, em Efésios. A nossa igreja chama Manifesto, mas nós fazemos parte do Sal da Terra, que é um ministério, que é um juntamento de igrejas que, por uma questão de relacionamento, de irmandade, nós somos unidos. Mas a gente pegou e fez, digamos que um nome fantasia, que chama Manifesto, né? Nós fazemos parte do Ministério Sal da Terra, e desde o seu início da sua formação, a carta de Paulo aos Efésios sempre foi o fundamento do Ministério Sal da Terra. Então, a igreja, todas as ações, o que a igreja faz, a fé que ela professa, está muito ligada com o que está escrito na carta de Efésios, né? Eu fui estudar, e depois eu até falei para o Júnior, nossa, é tanta coisa para falar e o tempo é pouquinho. Ontem eu ainda tentei ir lá e escrever para ver se diminui um pouco. Então, quero tentar ser bem breve. E aí eu fui estudar e peguei uma frase do John Stott, meio que resumindo o que seria a carta de Paulo na igreja de Éfeso, que ele fala que Paulo explica nessa carta uma maneira de criar em Cristo uma nova sociedade, caracterizada pela união e reconciliação, no lugar da divisão e alienação. E essa nova sociedade é a igreja de Cristo, né? Eu acho interessante ver ele falar que a igreja é de Cristo e não de Jesus, porque Jesus foi o homem que veio, se fez carne para poder ser igual a nós e viver no nosso meio, né? Ele se fez humano para se identificar com a gente e ser igual a nós, né? Para que a gente pudesse olhar e falar assim, nós somos iguais, né? Ele era maior, ele era melhor, mas ele se diminuiu para poder ficar igual a nós, né? Só que aí ele fala que a igreja é de Cristo, porque Cristo é aquele que morreu e ressuscitou. E quando ele fala que a igreja é de Cristo, ele está dando uma identificação, um pertencimento. A igreja pertence a Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. A palavra de Deus fala que ele morreu por amor de nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ressuscitou depois de 3 dias para que a gente tivesse a vida eterna, para que a gente fosse livre da condenação da morte eterna. Então, quando fala lá que a igreja é de Cristo, isso significa que nós somos de Cristo. E quando a gente fala que alguém é de alguém, logo você pensa, então eles fazem a mesma coisa, né? Então, por exemplo, às vezes você olha uma criança, fala assim, esse aqui é filho de quem? É da Marina, do Ariovaldo. Você logo já começa a identificar, né? Nossa, ele conversa igual o Ariovaldo e a Marina. É um tagarela, não para de falar. Parece mesmo, né? Então, nós devemos ser esses que fazem a mesma coisa que Cristo fez, dar a vida por amor uns aos outros, né? Então, vamos ler lá em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 16. Nossa, a versão que está aqui na minha não era a versão que eu queria. Eu estou sem internet, mas vai. 3,16. É Paulo falando, né? E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço a vocês que conheçam, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a natureza dele. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus por meio da igreja, por meio de Jesus Cristo, para todos os tempos. Amém. Ele continua, Efésios 4, falando que a igreja é o corpo de Cristo. Por isso eu que estou preso, sou servo do Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. A outra versão fala que vocês vivam de uma maneira
conforme a vossa vocação, conforme foste chamado. Sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Pois é um só o corpo, e um é só o Espírito, uma só esperança para o qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Somente um é Deus e Pai de todos, que é o Senhor, e age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. E aí ele vai falando que cada um tem um dom, de acordo que nesse corpo, cada um vai ter uma função diferente para poder fazer. Não significa que um é melhor do que o outro, que um é maior do que o outro, né? Mas que nós todos somos iguais. Por isso que é importante a gente lembrar, Jesus se fez igual a nós, para a gente poder perceber que não há entre nós um maior. Ele fala, né, o maior de todos, na verdade, é aquele que se humilha, aquele que serve, né? E a batalha para que a gente consiga conviver em harmonia, sem se sentir melhor ou maior do que os outros, lutar contra o nosso próprio ego, o que vai nos dar força para fazer isso é o amor de Deus. Só o amor de Deus que vai poder ser possível eu olhar para a pessoa do lado, e mesmo que a gente seja diferente, ou tenha uma opinião diferente acerca de um assunto, eu não vá tratar aquela pessoa diferente. Porque quando eu entendo o amor que Deus teve por mim, eu olho para mim, eu sei que eu sou cheia de defeito, eu sou ruim, eu tenho esse pecado. Às vezes eu faço muitas coisas aqui que ninguém nem imagina, né? Pecado oculto, escondido, sei lá. Mas aí chega aqui, ninguém vê, e talvez estamos aqui na frente, você fala, a pessoa está lá na frente, né? Mas não há diferença entre nós. E aí, quando a gente tem essa consciência, a gente é capaz de ser mais misericordioso com o outro. Porque você fala, não posso me sentir melhor do que o outro, porque eu também erro. Às vezes ninguém vê porque eu estou escondendo, mas Deus sabe. Porque dele nada tem como se esconder, né? Mais para frente ele vai falando que ele é aquele que subiu ao céu, mas antes de subir é aquele que desceu, se fez igual a nós, para poder encher todos nós com a sua presença. Ele que nos deu os dons. Aí ele fala que alguns foram chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço da igreja, a fim de construir o corpo de Cristo. E aí, lá no verso 13, ele fala, desse modo, todos nós chegaremos a ser um só, numa mesma fé, e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Mas pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Né? Então, ele vem falando da construção da igreja. A carta de Efésios é uma carta de muitos ensinamentos e recomendações. Uma carta bem assim. Ele ensina uma doutrina. Não sei se eu posso usar bem essa palavra, né? Mas ele é uma carta pequena, muito gostosa de ler, recomendo a ler. John Stott fala que ela é a rainha das cartas de Paulo. E ela é uma carta que tem muito ensinamento. Ele fala o que a igreja é, logo, o que a igreja deve fazer. Então, ele fala da identidade da igreja, e porque ela é isso, logo, ela vai fazer de acordo com a sua natureza. E ele fala que a natureza da igreja tem que ser a natureza de Cristo. Então, quando ele fala que a igreja é de Cristo, Cristo é aquele que morreu, que deu sua vida pelo pecado dos outros, para que os outros fossem salvos, os outros fossem alcançados, os outros fossem abençoados, logo nós devemos tomar essa natureza para nós e também fazer isso. É uma luta constante contra o nosso ego. Porque, de fato, em muitos momentos, em muitas situações, é muito complicado eu simplesmente me anular em favor do outro. Eu sei que é difícil conviver em comunidade. Se a gente pegar lá o Big Brother, você vai ver, lá está todo mundo interessado em ganhar. Tem gente que não é gay, que vira gay para ganhar o voto dos gays, né? Tem gente que nunca fez uma causa social, de repente vira o comunista lá para poder ganhar o voto dos comunistas.
Tem as mulheres que viram as loucas da panela, bate panela para poder ver se ganha voto. E cada um fazendo o possível, pensando em si. A palavra de Deus fala que Olha o alarme, gente. Todo mundo vai lá. A palavra de Deus fala que o homem transformou o seu ventre no seu próprio Deus. Muitas vezes, nós somos guiados pelas nossas necessidades, no sentido de satisfazer aquilo que é a nossa vontade. Enquanto que o Deus da igreja é Cristo. É aquele que justamente abriu mão da sua própria vontade, do seu próprio ser. Ele era Deus. Ele estava no alto do seu trono. Ele desceu e se fez igual a nós. A palavra de Deus fala que ele não usurpou ser como Deus. E são os alarmes tocando um monte, né? E às vezes a nossa dificuldade é justamente em alguns momentos, circunstâncias que a gente passa toda a nossa vida, e não é só aqui não. São casos de família, coisas no nosso emprego, às vezes na nossa escola. Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade tremenda de fazer coisa em coletivo. Na faculdade, eu selecionava 5 colegas, eu falava assim, me fala o nome completo de vocês, que eu faço o trabalho de todo mundo e ponho o nome de vocês. Que para mim era mais fácil. Ricardo não conta isso lá na faculdade. Mas já passou, prescreveu. E é difícil. Nós temos que, todo momento, fazer essa renúncia de nós mesmos para que a gente consiga viver. E como que nós vamos conseguir, então, viver de maneira que a gente vai conseguir renunciar para poder manter a paz de Cristo no nosso meio, né? Em Efésios fala que é o amor de Cristo que nos enche e que nos une. O amor de Cristo é que nos faz um. Eu falei para o Enio ali atrás, um pouquinho antes de vir, eu falei assim, a Michele já pregou. Não precisava nem de eu estar aqui. Vou fazer um clone do que a Michele falou um pouquinho hoje no louvor, né? Deus quer fazer uma igreja que une o seu povo, que seja a reunião dos seus santos. E é esse povo unido, amando um ao outro, que vai revelar o amor de Cristo. Quando eu estou sozinha, não tem como eu mostrar amor. Amor é um ato que só pode ser revelado quando eu estou com mais de uma pessoa, porque amor é uma expressão, é uma atitude. Eu tenho que fazer algo por outra pessoa. Por mim mesmo não é amor, tá certo? E aí, então o amor, para poder ser demonstrado, ele necessita das nossas ações. E a gente tem que ser transformado. Porque a nossa natureza não revela amor. A nossa natureza revela individualismo. Mas aí, para a gente viver assim na comunidade, igual Paulo falou em Efésios, para que haja a paz do Espírito entre vocês, o que vai fazer isso acontecer é o amor. O amor transforma o nosso olho e a nossa maneira de ver a outra pessoa. De maneira que, às vezes, a pessoa fala alguma coisa que te ofende, que te deixa mal, ou, às vezes, a pessoa faz alguma coisa que te machuca, que você não esperava, né? Às vezes, fala, nossa, justo daquela pessoa, não imaginava que ela ia fazer aquilo, né? E aí, por amor, você fala, gente, sei lá, né? Às vezes, naquele dia, ela estava vomitando, passando mal, né? Às vezes, naquele dia, aconteceu alguma coisa de ruim lá no trampo dela, sei lá, né? Todo mundo tem seu dia mal. Só que naquele calor do momento, às vezes o nosso ego, a nossa própria vontade, fala mais alto, e aí a gente já faz o quê? Já faz uma separação. É como se aquela pessoa já não servisse mais para mim. Entendeu? Nossa, aquela pessoa decepcionou profundamente. Então, não precisamos ser amiga, né? E aí a gente vai, dentro do nosso meio, essa comunidade aqui que deveria ser unida, vamos formando divisões sem sentir, e às vezes a gente vai achando assim, é normal, né? Porque, tipo assim, eu penso isso, ele pensa aquilo, tudo bem, a gente pode vir no mesmo culto e tal, mas aí a gente, tá bom, não tem problema, né? Só que aí a gente vai causando isso e vai arrumando justificativas para a gente
se distanciar de outras pessoas como se fosse normal. E, às vezes, o custo do amor é justamente a gente ter essa renúncia, esse sacrifício, para que eu olhe para aquela pessoa que é tão diferente de mim e que pensa coisas tão diferentes e que tem conceitos e conhecimentos tão divergentes dos meus, mas eu ser capaz de olhar para aquela pessoa e falar assim, nós somos iguais, nós somos um só. Em Cristo que nos uniu. Aquele que deu a sua vida por amor ao outro, então eu também vou amar essa pessoa a ponto de eu renunciar à minha própria vida para poder conviver com ela. E quando Paulo escreveu essa carta para Efésios, não tinha muitas igrejas no sentido de denominação, né? Porque nós, além de, às vezes, termos uma divisão na nossa própria comunidade, pessoas diferentes, gente que gosta de uma coisa, gente que gosta da outra, gente que pensa assim, gente que pensa assado. Eu já vi gente falar assim, tal coisa para mim não é pecado, e outros falam assim, nossa, mas é lógico que é pecado. E aí fica aquele abismo no meio, né? Quem que está certo, quem que está errado. Além de, às vezes, isso acontecer entre nós, isso hoje em dia acontece até entre igrejas. A gente vê a divisão denominacional por causa de doutrinas, pensamentos, visões. E, gente, às vezes até é complicado, às vezes, você falar assim, nossa, mas aquele que está pregando o evangelho, que é o evangelho da mentira, é nosso irmão? Né? E como é que nós vamos lidar com isso? E eu, às vezes, sinto uma dificuldade de falar de Deus para algumas pessoas que não são cristãs, porque elas sempre têm um argumento que, assim, me quebra. Eu falo, putz, porque é verdade. Muita gente já veio falar assim para mim, mas os próprios evangélicos se odeiam. Não tem união entre os evangélicos. E aí você vai falar o quê para a pessoa? Porque eu sei que, às vezes, o assembleiano tem certas tradições, ou o batista faz certas coisas que, tipo assim, não, isso para mim não foi isso que eu entendi na Bíblia e eu acho que não é assim que tem que fazer, né? Mas aí até que ponto que nós vamos deixar essa divisão desunir o que talvez é o povo de Deus? Eu sei que tem gente que tem pregado coisa que é mentira. E aí, de fato, a gente tem que denunciar mesmo, para que pessoas não aprendam aquilo que é mentira. Mas, muitas vezes, deixando agora essa visão maior, macro, trazendo aqui para nós, na nossa comunidade, não estou falando manifesto, não, estou falando igrejas, é normal, gente. Ai, nossa, eu fui naquela igreja, aí lá foi assim, 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 saí, mudei, tudo bem, não tem problema. Só que ficar tentando achar uma igreja que vai te agradar, meu irmão, então quem é Deus na sua vida é seu ventre, não é Jesus Cristo. O Senhor da sua vida é a sua necessidade, é a sua carência, é a sua própria vontade, não é Deus. Porque, às vezes, nós vamos nos desagradar demais. O Paulo Júnior uma vez contou uma história que o vô dele, eu acho que o vô dele, ou o pai dele, foi visitar um parente. Sabe aqueles parentes que você vai visitar? Ele era criança, e ele foi numa época que só o pai de olhar para a gente assim, você já sabia, né? Você fazia alguma coisa, o pai lançava aquele raio laser assim no olhar invisível, nossa, fiz alguma coisa de errado, né? E ele conta que foi almoçar e chegou lá, antigamente era comum, às vezes a pessoa vinha e já servia o prato pronto para você comer, né? E aí foi servir o prato de todo mundo sentou à mesa, ele era a única criança, já fica aquela tensão, né? Criança na mesa comendo. Então, antes de ir, ele conta que já tinha recebido recomendações, você se comporta, seja educado, fala oi, agradece, né? Quando o prato dele chegou, ele começou a comer e viu um cabelo no meio da comida. E aí ele fala que olhou, eu não me lembro se era com o pai ou com o vô dele que ele estava, né? Mas aí quem estava com ele só olhou para ele e falou assim, come tudo e não reclama. E ele comeu o cabelo. Diz ele que misturava assim com a maionese, com a batata, para ver se descia mais fácil. Tomava um copo de suco depois, sabe quando você vai comer um negócio ruim? Você está com o garfo e o copo aqui, né? Mistura tudo, faz um mexido para ver se desce mais fácil, né? E aí ele falou, às vezes, irmão, no nosso meio, nós vamos ser aquela pessoa que vai comer o cabelo.
Nós vamos ter que engolir seco muita coisa para poder conseguir conviver com essa paz de espírito que Paulo está falando aqui, na carta da igreja de Éfeso. E Deus nos fez diferentes. Deus nos fez para ser diferentes. Não é para todo mundo chegar aqui e ser igual. Então, vamos formatar, porque se todo mundo for igual, vai ser mais fácil de conviver. Another brick on the wall. Não foi para ser desse jeito. Deus nos fez diferentes. Ele nos fez diferentes tanto fisicamente, quanto o nosso ser, a nossa identidade, a nossa personalidade e os talentos que Ele nos dá também. Então, às vezes, o seu talento é um talento de fazer alguma coisa que talvez não é muito notável. Muita gente não vê, às vezes é a pessoa que está aqui, só coloca a letra da música ali na parede, você fala, nossa, ninguém nem percebe que eu faço alguma coisa. Às vezes alguém chega para mim e fala assim, mas você não faz nada na igreja, não? Né? Igual quando a gente é mãe, para de trabalhar, né? O que você faz? Eu sou mãe, né? Eu parei de trabalhar. Você não faz nada, não? Né? Você quer dar um soco na cara da pessoa, passa um dia lá em casa, bem. Né? Então, às vezes, na igreja isso acontece também. Só que a pessoa que tem aquele dom, aquele talento, não adianta ela querer fazer o que o outro faz, porque ele não vai ser bom. Nós vamos ser bons fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E a gente tem que amar o que a gente faz. Porque o que a gente faz é fruto do que a gente é. E aí a gente vai ter que escolher. Nós só vamos fazer coisas boas se tivermos a nossa natureza transformada, se formos inspirados pelo Espírito Santo. Paulo fala que não há nada de bom, que não se encontra ninguém bom que faça o bem nessa terra. Não tem. Quando a gente faz alguma coisa de boa, é porque é Deus que vem, intervém na nossa vida e que nos dá essa capacidade de fazer, porque isso não vem de nós. E aí conviver em unidade, com tantas diferenças, o que vai fazer isso acontecer em paz? É o amor. Essa carta de Paulo aos Efésios, ele fala que é o amor que nos faz um. A Michele falou aqui hoje, né, que é essa consciência de amor, o amor de Cristo, daquele que morreu. Gente, morrer não é agradável. Até Jesus falou, né, Pai, afasta de mim esse cálice. Foi Jesus, não foi o Caetano que falou isso, né? Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ele mesmo falou que seja feita a sua vontade. Esse é um desafio pessoal para mim, gente. Quantas vezes eu me pego e falo assim, putz, enfiei o pé na jaca de novo. Muitas vezes. Sabe, tipo assim, muitas vezes ao dia. E aí, gente, essa consciência do amor, entender o que é o amor, é que vai nos mostrar qual que é a nossa identidade. Então, conhecer o que é o amor. Pode até parecer clichê, mas se a gente for lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo até fala aqui, né, que não há palavras, nós nunca vamos perfeitamente conhecer, 100%. Mas em 1 Coríntios 13, ele fala, pelo menos... Tenta expressar um pouco o que é o amor, porque eu ainda acho que não há palavras que vão explicar totalmente o que é. É muito empírico também, né? Mas ele fala que o amor, ele é paciente, bondoso, não é ciumento, não é orgulhoso, não é vaidoso, não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém acerta. Quem ama não desiste, suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. E ainda assim não explica o que é o amor. E às vezes a gente pensa assim, mas eu estou amando, né? A gente, quando tem filho, você pensa que às vezes dar tudo que seu filho quer é amor. Né? Nossa, mas eu vou dar tudo que meu filho quer para ele, né? Eu vou procurar a escola mais cara da cidade, eu não vou deixar meu filho passar vontade e tal. E a gente acha que isso é amor, no sentido de eu vou prover tudo as necessidades dele. Mas o amor não pode ser guiado pelas nossas necessidades. Quando o amor é guiado pelas nossas necessidades, não é amor. Essa é uma paixão carnal. O amor, ele é inspirado pelo Espírito Santo.
E muitas vezes, por amor, nós vamos ser admoestados, corrigidos, exortados e animados. Então, às vezes, faz parte do amor, nas nossas diferenças, a gente chamar a atenção de alguém. Às vezes, eu sei que eu já tentei chamar a atenção de alguém, faltou sabedoria, então faz parte do amor também, na hora que você for falar com alguém, falar com sabedoria, com paciência, com bondade. Às vezes já vi muita namorada que leva chifre até manda parar, namorado que vê pornografia, que pede para fazer, nossa. Aí a menina vira e fala assim, não, mas eu amo ele, quem ama dá uma segunda chance. Fala assim, não, peraí. O que você está acrescentando na vida dessa pessoa? Porque é um cara que às vezes precisa ser chamado a atenção e virar e falar assim, olha, nós precisamos colocar limites em certas coisas. Isso é amar. Se é desse jeito que você acha que é um relacionamento, então eu não quero esse relacionamento. Isso é amar, porque aí ela vai ensinar a ele que aquilo que ele está achando que é o certo, o correto ou normal, não é. Que nós precisamos ter uma transformação aí. E talvez pela atitude dela ele vai ser constrangido a olhar para si mesmo e falar, de fato, eu preciso mudar. Então, o amor ele tem essa parte delicada também. Só que quando a gente corrige a outra pessoa em amor, a gente não machuca. A gente não machuca. A gente cura, na verdade. A gente traz crescimento, a gente traz amadurecimento. Que Paulo fala, né? Muitas vezes nós somos como meninos. Criança não entende muito o que é amor, né? Criança, às vezes, olha... eu amo esse filme, não é? Coisas tão pouquinhas e banais. Eu amo, nossa, isso é ótimo, né? Isso é maravilhoso. Coisinhas também tão assim, simples, de repente fala assim, eu odeio isso. O Pedro tem uns negócios assim, de repente ele fala, eu odeio isso. Eu fico até pensando, será que eu falo, eu odeio isso? Porque ele está imitando alguém, né? Será que está saindo da cabeça dele, né? De como? Então, o amor, tem uma música do Scorpions que fala que o amor é a cola que nos mantém juntos, unidos. E o amor é o que nos torna capazes de suportar uns aos outros. Então, o que acontece? Em amor, a gente corrige a pessoa, em amor a gente anda com ela, em amor a gente cria amizade, cria afetos, cria vínculos. Mas, em amor, a gente também escuta quando alguém vem dar uma bronca na gente. Né? E em amor, a gente é capaz de ter paciência com aquela pessoa que veio te dar uma bronca e às vezes faltou sabedoria nela e você virar e falar assim, não, mas ela quis me falar alguma coisa. Ela usou a palavra mal. Ela falou do jeito errado. Calma, eu vou ter paciência com ela também. Porque o amor é essa via de mão dupla. Eu já errei demais, gente. Eu achando assim que estava fazendo um bem para a pessoa, eu fui sem sabedoria e agir sem amor também. E aí depois para você reconstruir uma construção que se tivesse começado lá do início com amor já, desde o início, é muito mais difícil, né? Então o amor é o que nos une. Tanto é complicado dizer assim, mas eu vou falar assim para poder tentar visualizar de uma maneira mais fácil. Tanto nas coisas boas de viver em comunidade, quanto nas coisas ruins. Porque é difícil você falar assim, né, o amor, mas tem alguma coisa de ruim a respeito do amor? Não, não tem, é amor. Tudo é bom. Mas o que é ruim são as dificuldades, os desafios que a gente, como pessoa, indivíduo, passa para poder conseguir conviver uns com os outros e nos manter unidos em amor. E ele fala, na carta de Éfeso, Paulo fala muito da missão da igreja. E ele fala que se aqui dentro não tiver essa união, na família, na reunião dos santos, não houver esse amor, nós não vamos conseguir impactar quem está de fora. Porque o povo que está de fora vai olhar e falar assim, nossa, mas nem no meio deles há a amizade, a paz, a harmonia. Nem no meio deles eles conseguem converger. E aí vai ficar complicado, porque como é que nós vamos testemunhar de um amor que nas nossas atitudes a gente não faz? Ontem, uma das perguntas lá
Ontem o Júnior mais o Zilão foram participar de um fórum no culto de jovens e uma das perguntas foi sobre a frase de Santo Agostinho, que fala, né, pregue, se necessário, use palavras. São Francisco de Assis? Que não é? Bom, frase de Facebook, então, resumindo. Né? Pregue, se necessário, use palavras. Não é verdade? Porque não adianta a gente ter um discurso se a atitude for diferente daquilo que a gente está discursando. Então, a Igreja de Cristo, além de ser a comunidade para nós, que já conhecemos a palavra, já somos dessa família, já somos irmãos, ela também é para aqueles que estão de fora virem se chegarem. E eles têm que se sentir irmãos também. Por mais diferentes que eles sejam, por mais coisas que eles façam ou que eles passem, eles têm que se sentir. Porque Jesus, quando veio e habitou no meio de nós, ele se fez igual. Então, às vezes, vai chegar alguém aqui que você vai olhar e a gente já fica meio assim, né? Ixi, esse aí não vai dar certo. A gente tem que se fazer igual a ele. Paulo fala que ele se fez fraco para com os fracos, forte para com os pobres, corintianos para os corintianos, atleticanos para os atleticanos. O que ele quis dizer? Eu me fiz igual às pessoas. Teve um momento que ele ficou pelado, tirou a roupa, falou assim, eu estou nu para mostrar para vocês, eu não tenho diferença nenhuma com vocês. E às vezes a gente evidencia tanto as nossas diferenças, os pontos que nós somos divergentes, meus irmãos, isso não vai nos unir. Um ponto comum só entre nós vai nos unir, que é o amor. Que o amor vai ser capaz de olhar além dessa diferença. Além daquilo que nos contrasta, além daquilo que conflita um com o outro. Nós vamos poder passar por isso, falar assim, independente disso, independente, você gosta de passar chapinha no cabelo, você gosta de deixar o cabelo anelado, não tem problema. Nós vamos conviver junto. E essa é a igreja que Cristo quer. Porque a hora que essa união acontecer aqui dentro, lá de fora nós vamos conseguir impactar as pessoas de uma maneira diferente. Porque aí elas vão ver amor. Vai ser diferente da gente chegar, às vezes, num lugar, por exemplo, nós temos... Nossa, esse negócio vai para o YouTube. Ufa, vou pôr o meu na reta. A gente conhece muita gente que é gay e não consegue se sentir bem aqui. Não estou concordando, discordando, eu não quero falar do pecado, nem expor nada. Você quer estar aqui no meio? Seja bem-vindo, você é nosso irmão, vamos fazer dessas pessoas nossa família. Com o conviver dos nossos dias, os nossos relacionamentos vão mostrar o que tem que mostrar, as nossas atitudes vão pregar o que é a verdade, o que é a mentira. Você entendeu? Às vezes vem um ladrão aqui, o Júnior já deu o exemplo, né? Às vezes o cara é o ex-pedófilo que chega aqui e fala assim, eu quero ser o tio da salinha das crianças. E aí? É tenso. Só de você falar que é pedófilo, você já, tipo assim, não quer, né? Ai, pedófilo, você já pega seu filho e coloca assim, né? Filho, não chega perto daquele moço, né? E aí você já está ensinando para o seu filho que ele é diferente. Que tem alguém que é diferente, que não deve ser tratado da mesma maneira que você trata outras pessoas. Então, é muito complicado a gente evidenciar as nossas divergências. O que faz as nossas divergências cegarem é o amor. Em Mateus 13, fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que apesar de ser o menor das sementes, a menor das sementes, quando ela é lançada na terra, ela cresce e vira uma árvore enorme, onde cabem várias aves que podem vir dos céus e pousar nos seus galhos, né? Então, o reino de Deus é essa árvore, a gente está aberta, e qualquer um que vier, por mais diferente que seja um beija-flor, um urubu, seja um... Gente, eu não sei muito o nome de pássaro, não, então vamos pular essa parte. Mas seja o que for, a diferença que for, entendeu? Vamos todo mundo abraçar, trazer para dentro dessa árvore. Por que deixar pousar lá na árvore do lado? Seja bem-vindo. Nós não temos nada de diferente. Diante de Cristo, nós somos todos iguais. E a gente vai fazer todo mundo se sentir confortável. As nossas diferenças vão ser diminuídas. Porque nós vamos ser capazes de amar independente de qualquer ideia, de qualquer coisa que passe pela nossa cabeça. E talvez não, eu acho que uma das missões da igreja é aqueles que já conhecem a verdade
mostrarem a verdade para outros, para fazer com que eles vivam também nessa reunião dos verdadeiros. E tomara que a gente consiga fazer isso. E é uma luta, nós temos o tempo inteiro que pegar e falar assim, não, eu vou... Então, por exemplo, assim, às vezes na faculdade eu deveria ter dado o braço a torcer, tirar um 6 no trabalho para poder deixar o colega participar, fazer a parte dele também, né? Que meus colegas que eu punha o nome para poder fazer trabalho, quase nenhum passou na OAB. Olha só, eu prejudiquei meus colegas. Eu tenho gente, são mais de 10 anos de formado, eu tenho colega de sala que não passou na OAB. Às vezes a culpa é minha. Porque eu fiz até prova, viu, Ricardo? Não conta não. Mas até prova eu fazia dos outros, achando que era amor. Ah, não, eu sou boazinha, coitado, não estudou nada, fazia lápis. Aí trocava, passa a caneta, pegava a outra, fazia lápis rapidinho para dar tempo. Ainda tinha que escrever com palavra diferente, para não ficar igual. Nossa, era... Entendeu? E aí eu achando que estava fazendo um bem para a pessoa, não estava não. Porque impedia a pessoa de aprender alguma coisa. E, às vezes, a gente vive isso na igreja. Aquela comunidade terapêutica que uns deveriam ajudar os outros, nós estamos atrapalhando. Nós estamos causando divisão. Então, eu queria falar, igual a música do Scorpions fala, eu ia pedir para o Júnior para poder passar, e aí, nesse passar mal e tudo, nossa, eu fiquei até pensando assim, vou, não vou, vou, não vou. O Júnior falou assim, não, tem que estar preparada toda hora, né? Eu vim. E deu certo, né? Não precisei ir ao banheiro nenhuma vez durante a pregação. Mas eu queria terminar falando isso, gente. O amor é a cola. É a cola que nos mantém unidos uns com os outros. É uma cola mais forte que Super Bonder, gente. Não tem receita. Sabe, tipo assim, pega água morna, joga bicarbonato, pinga 51, uma gota de mel, 3 de limão, aí passa com um cotonete que vai desgrudar. Igual aqueles programas americanos, né? O cara, ai, você colou o seu dedo com Super Bonder? Eu tenho uma receita. Aí ele vai, aí ele desgruda e o cara, oh, conseguiu, né? Mas o amor de Deus não tem nada que quebra esse laço, essa união. Não tem receita no mundo que vai fazer essa cola soltar e a gente desgrudar. Por isso que a palavra de Deus fala que o mal não prevalecerá contra a igreja. Sabe por quê, gente? Porque nós vamos estar tão colados e tão unidos um no outro que pode vir a força que for, a potência que for, Joule, Newton, o que você quiser, o escambau A4, não vai ter nada que vai separar, se for o amor que estiver nos unindo. Por isso que o mal não vai prevalecer sobre a igreja. Porque a igreja tem que ser esse lugar, que nós estamos assim, ó. Aí você fala assim, não, mas aquela pessoa chata, tipo a Marina, colada em mim, é aquele. Coladinho aqui, ó. E para essa cola funcionar, às vezes nós vamos ter que aturar, engolir cabelo. Às vezes nós vamos ter que engolir muito cabelo. Me perdoa aquelas pessoas que eu não engoli o cabelo. Foram muitas. Mas que a gente possa, a partir de agora, então, engolir cabelo uns pelos outros. Amém, irmãos? Que seja a bandeira do Senhor sobre nós, seja o amor. Amém? Igual a Michele falou aqui hoje. É uma consciência do todo, do um só. De maneira que, quando eu for fazer alguma coisa, eu vou ficar constrangida em pensar em todo mundo. Que é isso que vai me fazer evitar de pecar. Porque a hora que eu pecar, eu falo assim, Deus, é meu irmão que está colado aqui do meu lado, que eu estou maculando. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, então? Vamos orar. Amém, Deus. Obrigada, Pai, porque o seu amor nos alcançou, Deus. O seu amor nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Pai. Pai, que essa luz ilumine o nosso entendimento, Pai. Que o seu amor transforme o nosso coração, Deus. Que nós sejamos novas criaturas, ó Deus, maduras, convictas, que sabem quem são, logo sabem bem o que fazem, Pai. Que nós possamos viver uns pelos outros. Nos dê força, ó Deus, que seu Espírito Santo nos ajude, ó Pai, a todo momento, a lembrar, ó Deus,
que nós somos escravos de Cristo, ó Deus, que junto com Ele nós morremos, ó Deus, para que uma nova criatura fosse feita, ó Deus. Uma criatura nascida em amor, Pai, que é capaz de suportar qualquer coisa, ó Deus, para poder manter a união da paz do seu Espírito, Senhor. Ministra nas nossas vidas, ó Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos do seu amor, nós precisamos ser transformados pelo Senhor, ó Deus. Nos ajuda, nos dá força, nós não conseguimos sozinhos, não somos capazes. Mas que teu Espírito nos fortaleça, ó Deus. Que a gente consiga cumprir a missão da igreja, ó Deus, nessa terra. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, gente. Bom demais.